Olá, pessoal. Vamos para a segunda parte de terminologia da contabilidade de custos, dentro da disciplina de contabilidade de custos 1. Aqui nós terminamos a primeira parte com essa figura, né? A gente vai começar essa segunda parte com a mesma. Aqui a gente tem custos, né? Tem custo direto, indireto, fixo e variável, né? Em relação à apropriação, pode ser direto, diretamente atribuível a um produto, e indireto necessita de rateio. O fixo não varia em relação à quantidade produzida e o variável varia em relação à quantidade produzida. A gente comentou isso na aula passada. Qualquer coisa, dê mais uma olhadinha no vídeo. E qualquer dúvida também pode me procurar. Aqui, em relação aos custos, né? Os custos são diretamente apropriados aos produtos. Já os indiretos precisam de um rateio para conseguir essa atribuição. Aí depois você vai ter custo unitário do produto A, B, C e assim por diante. Mas também pode ser serviço, tá, gente? Que a gente usa produto. Aliás, produto, quando a gente fala em produto, se refere a bem, né? Pela parte intangível, e também o serviço. Aqui, os custos marginais são acréscimos de custo em que a empresa incorre para produzir unidade adicional do produto, relaciona-se apenas custos variáveis e ocorre quando a empresa está operando a capacidade ociosa, né? Então, você vai ter esse custo marginal, são referentes aos custos variáveis, e se você tem essa capacidade para fazer essa produção de unidade a mais. Custos controlados, custos uniformes por unidades, mas variam no total, na proporção direta das variações da atividade total e do volume de produção relacionada, né? Então, você tem essa questão também, em relação à unidade, mas varia na proporção total. Aqui, os materiais indiretos são materiais que se incorporam e identificam diretamente ao produto, matéria-prima, embalagem, materiais auxiliares, cola, tinta, parafuso. Mão de obra representa, né, o custo relacionado com o pessoal que trabalha diretamente na elaboração dos produtos, né, mão de obra direta, né? Por exemplo, o empregado que opera um torno mecânico. Então, é a mão de obra direta, né? Ele foi utilizado para fazer esses parafusos, né? Foi utilizado tantas horas desse torneiro, desse torneador, né? Aí, mas, por exemplo, o supervisor que supervisiona a fábrica inteira, não é só usado para essa produção de parafuso, tem outros materiais, fresas, forcas que eles supervisionam, enfim, soldar. Então, tem que ser rateado para os demais produtos. Então, já não é uma mão de obra direta, é indireta, do supervisor. Rateio representa a alocação de custos indiretos aos produtos de fabricação, segundo os critérios racionais. Exemplo, depreciação de máquinas rateada segundo o tempo de utilização. Contudo, dada a dificuldade de fixação de critérios de rateio das alocações, carrega consigo um grau de arbitrariedade. Aí você pode dizer assim, nesse mesmo turno, a quantidade de horas que essa máquina está naquele processo, eu vou usar para esse custo de depreciação, vai mais para esse produto. Mas, por exemplo, dentro do torno mecânico, tem produtos mais duros e menos duros, né, da dureza do material. Se coloca um produto muito duro ali, vai desgastar mais aquele torno, né, a peça que é que mais desbaste, do que um produto mais maleável, mole, né, vamos dizer, um termo mais fácil de entender. Então, talvez esse termo de tempo não seja tão adequado. Talvez você tenha que usar a dureza do material, vezes o tempo, dividido pelo o tempo, vezes dividido pela dureza, alguma coisa assim, alguma relação, razão que você possa ter aí. Então, tem que ter um critério adequado, né, para esse rateio. Aí vem a questão, tá, gente? Problemas que acontecem com rateio. Às vezes você tem um custo muito pequeno para um item que passa por diversos produtos, mas aí se você for ratear, você vai
fica muito. É, é muito irrelevante, é um valor tão pequeno que não vale a pena essa questão desse trabalho do rateio. Então, você pode dizer, não, eu vou ratear esse produto, esse valor, vou dividir igualmente, enfim, eu vou fazer uma forma mais fácil. Ou, às vezes, também, gente, quando o rateio é extremamente arbitrário, se você faz o rateio, mas não tem nenhuma técnica, você está muito em dúvida se é aquilo mesmo, então deve ser lançado diretamente como resultado do exercício. Aí a gente vai ter algumas classificações também de custos, tá? Tem um custo primário ou direto, que inclui a mão de obra direta, né? E material, a mão de obra direta, que é o MOD, e a material direto, matéria-prima, embalagem, e você consegue tanto um quanto o outro identificar facilmente aquele produto. Aí o custo de transformação inclui também a mão de obra direta e também o CIF e o CIF, custo direto de fabricação ou de produção, né? E não se enquadra nem matéria direta. Aliás, o CIF nem se enquadra com material direto nem. E o custo fabril, custo total, fabril ou contábil. É o somatório do custo primário com o custo direto, mais o CIF e o PIP, né? Então seria o custo total que você teria pela fabricação. E o custo integral, gastos totais, você vai somar tudo mais as despesas, tá? Então, essa seria, acho que o termo melhor que seria gastos totais, né? Do que custo, do que o custo, sem a despesa. Mas a minha crítica é só em relação a esse termo. Mas é isso, né? Então, tem esses termos aqui que a gente vai usar bastante na decorrer da disciplina. Aqui. Aí a gente põe custo de mercadoria vendida, custo de produto vendido e custo do serviço prestado. CMV, CPV e CSP. Então, quando a realização da receita, seus respectivos custos são baixados do estoque, ativo circulante e contabilizados como CMV, CPV ou CSP. Somente quando os estoques são vendidos é que as receitas são consideradas e apuradas nos respectivos, né? CMV, CPV, CSP, ou CSP. Vai ser assim a apuração do saldo de exercício. Então, você produz e guardou, não vai entrar no seu custo do produto vendido. Você não vendeu? Então, só quando você presta o serviço, vende produto, a mercadoria, que vai entrar nesse, nesse custo, tá? Aqui, aqui tem uma formulazinha, no caso, quando a gente está trabalhando com mercadoria vendida, então é uma forma geral, né? Não necessariamente só ser ela, mas é uma forma geral. Então, o custo da mercadoria vendida é o estoque inicial. Aí, isso aqui, gente, ó, esse estoque final menos inicial é justamente só o que você vendeu, né? A quantidade vendida, quando você faz isso. Aí você tem um custo por compras, imposto de importação, frete sobre as compras, seguro sobre as compras e devolução de compras. Então, a gente tem esses outros termos aqui, tá? Vamos fazer aqui um exemplozinho. A Companhia Potiguar tem um controle de estoque permanente pelo método de custeio médio. A gente não vai se adequar a esse método. O balanço patrimonial em 23 de 12, 31 de 12 de 2022, no balanço patrimonial de 31 de 12 de 2022, o estoque final era R$ 1. E o estoque final, aliás, o estoque final era R$ 1 e o desculpa, gente, estoque inicial era R$ 1 e o estoque final era esse daqui, tá, gente? Só para ficar mais certinho. Inicial. Comprou 6.000, teve a devolução 294, o frete de compra 391, ainda em 2022
2023, né? 2023 aqui. O frete sobre as vendas, despesa operacional foi 501 e as vendas foram 9.000, ocorrendo a devolução de vendas de 500, tá? Então, é todos esses dados. Aí a gente segue. Deixa eu só apagar aqui o que eu escrevi. Aí aqui a gente ficaria com essa formulazinha aqui. Estoque inicial, R$ 1. Compra 6.000. Não tem imposto de importação. Frete, né? Aqui o frete. Aqui o frete de compras. Serviço também, posto seguro não tem. Devolução de compras e o estoque final. Tá? Vamos substituir aqui. Ó, aqui a gente tem, né? Ó, devolução, frete sobre compras. Aí a gente vai ter essa questão aqui. Aí a gente vai ter o quê? Ó, receitas, né? Tem devolução de vendas. Aí subtrai essa devolução de vendas. Aí o custo de líquidos. Aí vou ter a mercadoria vendida, né? Esse valor. Aí lucro bruto e despesa operacional, que aí tem também essa definição aqui de compras. Então, a gente vai entrar e tem esse valor aqui, o lucro operacional, esse exercício em questão. As devoluções de vendas vai entrar aqui nessa primeira parte, né, do da receita, e a devolução operacional aqui das mercadorias compradas, né, vai entrar no final aqui, 501. Aqui tem outro exemplo. A Companhia de Luzes com operação ocorridas em janeiro de 2021 foram produzidas 1.000 unidades. Aí aqui, né, esse custo total, né, para a produção dessas 1.000 unidades. Então, o custo unitário seria 3.000 sobre 1.000, né? Então, teria 30 por unidade, tá? Custo unitário. Aí vendeu 700 a um valor de 45. Então, a receita vai ser o quê? 700 vezes 45. E o custo do produto vendido vai ser 700 vezes 30, né? Você só vai entrar na DRE o que você de fato vendeu. Então, por isso que tem esse valor. Então, aqui teria esse 10.050 de 500 de lucro. Aí aqui a gente, em sala de aula, teve essa consolidação com a atividade prática, né? Classificação e conceitos de custos, CMV, CS, CPV e CSP, tá? Aí a gente está no postado também do CIGA, essa atividade prática. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E aqui as referências. Até a próxima, gente.